Neste episódio de hoje na Amazônia, vamos falar dos principais mega projetos, que é a construção de rodovias. A despeito de levar desenvolvimento, elas geram muitos impactos. E para entendermos a tese de que as rodovias levam o desenvolvimento para um local inóspito, como a Amazônia, por exemplo, eu quero mostrar a partir de uma genealogia, ou seja, de uma história de como foi construída a rodovia transamazônica no governo da ditadura militar. E a história da Transamazônica é interessante porque o governo militar da época quis resolver dois problemas com uma única ação. Existiam trabalhadores no Nordeste que não possuíam terra, e existia um local chamado Amazônia que tinha terra, mas não tinham trabalhadores. A solução foi levar o povo do Nordeste para a Amazônia para povoar a Amazônia, e para isso houve muito desmatamento. Para contar essa história, temos que voltar ao ano 1970, o período áureo da ditadura militar. Mas vamos dar uma parada, porque vamos para o Nordeste, porque lá o El Niño, que é aquele fenômeno natural, ele atingiu 8 milhões de pessoas lá no Nordeste, produzindo uma seca imensa, gerando despossuídos, gerando muita fome. Na ditadura militar, o governo era Médici, e era o período mais duro da ditadura militar. Tinha sido promulgado o ato institucional número 5, que suspendeu os direitos e garantias individuais, fechou o Congresso e institucionalizou a tortura. Então houve um movimento de resistência. De vários grupos de resistência que eu posso citar, eu cito o grupo de guerrilheiros, o grupo de dissidentes do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que passaram a instituir uma guerrilha armada. E o governo militar não ia deixar isso barato. Médici, obviamente, não iria tolerar a existência desses grupos guerrilheiros no interior do Brasil. De modo que imediatamente baixou um decreto para resolver os seus dois problemas, como eu disse. Resolver esse flagelo no Nordeste, a situação de homens sem terra, e também resolver a situação de terra sem homens. Então mandou todo mundo para a Amazônia. Mas não era só mandar trabalhadores do Nordeste para a Amazônia o objetivo do governo militar. A ideia era povoar a Amazônia para evitar esses focos de resistência armada, como a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia se deu no que hoje é o norte de Goiás e o sul do Pará, mais ou menos ali por aquela região. E a ditadura militar, o governo, foi bastante duro nesse combate. Até hoje, esses militantes, esses atores da resistência à ditadura militar, muitos deles, seus corpos não foram localizados, o que gerou uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo crime de desaparecimento forçado. É o caso Gomes Lund versus Brasil. A rodovia, então, passava por um eixo que ligava Picos, no Piauí, até o Maitá, na Amazônia, e cortava a floresta equatorial no meio, de leste a oeste. Nascia assim a Transamazônica. A Transamazônica, cuja direção era de leste a oeste, ela deveria ser interceptada lá em Itaituba, no Pará, por outra rodovia, que é a Cuiabá-Santarém.
direção sul e norte. E aqui eu quero falar com vocês uma coisa que é meio até macabra. Essas duas estradas, quando se cruzavam, eles tinham um aspecto sinistro de arco e flecha cortando o interior da floresta. Esse processo de colonização se dava da seguinte forma: o governo incentivava que pessoas ocupassem até 10 quilômetros ao lado da rodovia, ao lado da Transamazônica. Se a ocupação fosse efetiva e a colonização fosse comprovada, esse sujeito era titular dessas terras. E ocupação e colonização significava desmatamento. O objetivo do governo militar era expandir a frente econômica e principalmente a fronteira agrícola para o interior do Brasil, uma região bastante estratégica como a Amazônia, o que já tinha sido feito de forma um tanto, digamos assim, amadora, com a Belém-Brasília e também outras pequenas rodovias. Agora o governo militar vinha trazer essa interiorização, essa exploração da Amazônia enquanto programa de governo. Quando falamos de rodovias, existem dois tipos de problemas. Os primeiros são relativos aos impactos ambientais. A gente vai ter que entender um pouco sobre estudos de impacto ambiental, relatórios de impactos ao meio ambiente, necessidade de licenças ambientais e tudo que está atrelado a isso. O artigo 225 da nossa Constituição, 225, inciso 4, diz que toda obra ou atividade que possa ter o risco de causar impacto ambiental significativo, impacto ambiental, tem que ser precedida de um estudo de impacto ambiental. Esse estudo é contratado pelo próprio particular que quer fazer essa obra, ou pelo poder público, caso a obra seja pública, que vai avaliar quais são os níveis de impacto ambiental, se existe ou não impacto ambiental. No caso de existir impacto ambiental, qual é a forma desse impacto ser menor? No caso de existir impacto ambiental, quais são as possibilidades de se minorar esse impacto ambiental? E esse estudo, que é o conhecido EIA-RIMA, é produzido ao final um relatório. EIA é o estudo de impacto ambiental e RIMA é o relatório de impacto ao meio ambiente. Esses estudos serão integrados no procedimento administrativo de licenciamento ambiental, que é previsto na resolução 237 do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é um procedimento administrativo pelo qual vai se avaliar aquele que quer realizar uma obra ou atividade que envolva recursos naturais. Então é preciso submeter essa a uma licença. São 3 licenças: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. O que é interessante nessa resolução do CONAMA é que todas as atividades que usem recursos naturais têm que ser submetidas a um estudo de impacto ambiental. Só que existem algumas atividades que estão previstas no anexo 1 dessa resolução que há uma certeza de impacto ambiental. E a construção de rodovias é uma das atividades. Então não há discussão se há ou não impacto ambiental. Construção de rodovias, assim, impacto ambiental. E o segundo eixo é o eixo chamado socioambiental. Quais são os impactos da construção de uma rodovia na vida das pessoas? Mas essa estratégia de colonização, que partia do pressuposto de ocupação dos espaços vazios, percebeu-se que na verdade não haviam espaços vazios. Haviam pelo menos 29 tribos indígenas que foram atravessados pela Transamazônica. E quando a Transamazônica chegou perto dessas tribos indígenas, a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, teve que correr atrás do prejuízo. Teve que entrar em contato com essas etnias para que eles não fossem literalmente tratorados pela construção da rodovia. E aí as próprias empresas montaram frentes de atração, digamos assim, para contratar os Paracanãs, os Açurinis e os Arara antes da chegada das máquinas, mas foi impossível evitar certos conflitos
entre os povos indígenas e os invasores. Também foram inevitáveis as epidemias de gripe, sarampo e malária. Um único povo conseguiu resistir. Os Araras lutaram durante décadas contra os invasores. E lá em 1981 eles foram pacificados. Pacificados entre aspas. Vocês entendem o que eu quero dizer com pacificados. Existem populações que moram já há muitos anos onde vai passar essa rodovia, então elas vão ter que ser desapropriadas. Existem populações que não podem ser desapropriadas, como os indígenas, então vai ter que haver necessidade de consulta prévia. A Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho regula a situação dos povos indígenas e tribais. E o artigo 7º dessa convenção estabelece que qualquer empreendimento que possa afetar esses povos tem que ser submetido a uma consulta livre, prévia e informada. Livre porque são os próprios povos que definem a forma como eles são consultados de acordo com suas práticas culturais. Alguns povos indígenas do Brasil já têm procedimentos escritos e estabelecidos de como se deve dar sua consulta a esses povos. Prévia porque ela tem que acontecer antes do próprio empreendimento. E informada porque esses povos têm que saber todas as consequências, todos os benefícios e malefícios desse empreendimento e como, na situação de esse empreendimento ser inevitável, qual o nível de participação nos benefícios que esses povos irão ter. A Transamazônica, obviamente, não obedeceu nada disso e ainda hoje temos problemas com a efetivação dessa consulta livre, prévia, informada. Basta vocês verem a construção da BR-319, BR que sai de Manaus a Porto Velho, onde há várias ações do Ministério Público Federal cobrando que esse direito seja efetivado. Na Transamazônica teve muita gente que faturou alto, mais alto do que eu estou agora. E existe a especulação imobiliária. Pessoas que querem ter lucros privados com obras públicas. Eu penso nos grileiros e nos invasores de terra que, sabendo que aquela rodovia vai passar exatamente por aquele local, eles invadem essas terras, tomam posse dessas terras e depois vendem para o próprio poder público, que em alguma medida pode estar envolvido e isso configurar um ato de corrupção. E quem adorou também a Transamazônica foram as empresas de construção civil, que faturaram bem alto com a construção dessa rodovia. Esse foi um momento em que se inaugurou uma relação promíscua entre o Estado brasileiro e as construtoras. Relação caracterizada pelo superfaturamento, pela construção de elefantes brancos e também com a destinação de dinheiro sujo para campanhas políticas. Essa relação promíscua, como todo mundo sabe, não ficou só na ditadura militar, chegou à democracia, como bem comprovaram em menor medida o esquema do Mensalão de 2004 e as denúncias que deram origem à Operação Lava Jato a partir de 2014. E essa foi a história da construção da Transamazônica, uma rodovia que cortou a floresta amazônica, derrubou um monte de árvores, desapropriou um monte de pessoas, não fez consulta prévia às populações indígenas e parece que este caminho não foi aprendido com êxito como fazer uma rodovia no meio de uma floresta. Nossa história continua porque o mesmo ministro responsável pela construção da Transamazônica, ministro Delfim Neto, também foi responsável 40 anos depois pela construção da usina Belo Monte. A mesma mentalidade e criando os mesmos problemas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau.